dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Que bom poder dividir esse momento contigo e saber que esse tempo, ele tem se revestido de importância muito grande na nossa vida, na nossa devoção, e tem sido um tempo de edificação para a vida de todos nós. A leitura bíblica de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 7, os versos do 25 ao verso de número 40. E eu queria compartilhar com você o que está no verso de número 31, que diz assim: aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Mas eu queria complementar esta ideia que o apóstolo Paulo está compartilhando, lendo também o verso 35, que diz assim: digo isso para o seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. O convite do apóstolo Paulo sempre foi no sentido de convidar as pessoas a viverem na presença de Deus e servirem ao Senhor. Nesse capítulo 7, ele está falando sobre os compromissos familiares e tal. E aí, a partir do verso de número 25, ele vai dar alguns conselhos muito específicos e ele vai falar aos solteiros. E ele vai dizer, olha, se você pretende servir a Deus com plenitude, é melhor nem casar, porque o casamento faz com que você tenha algumas obrigações familiares, o marido para com a esposa para com o marido, e isso acaba dividindo o seu tempo, dividindo a sua atenção. E foi nesse contexto que o apóstolo Paulo diz assim: aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, passará. E nós não podemos dividir a nossa atenção entre aquilo que é prioritário e aquilo que é secundário. O apóstolo Paulo trata as coisas deste mundo como coisas secundárias. Nos versos 32 em diante, ele diz assim: olha, eu quero que vocês fiquem livres das preocupações desta vida. E aí, olha só o que Paulo diz: o homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar nas responsabilidades neste mundo e como agradar a sua esposa. E aí os seus interesses estão divididos. Queridos, eu fico pensando na intensidade dos compromissos espirituais do apóstolo Paulo e como é diferente nos compromissos espirituais do nosso tempo. Porque se Paulo estava falando sobre casamento como um fator de divisão da nossa atenção entre a obra do Senhor e as coisas desse mundo, o que falar de lazer, que tem sido um fator de distração na vida de muita gente? Tem gente que não está mais indo à igreja porque optou porque o lazer é mais importante. A prioridade não é mais a obra do Senhor, a prioridade não são mais as coisas de Deus, estar na casa de Deus, estudar a palavra de Deus. O lazer passou a ocupar um lugar prioritário na vida de muita gente. Tem muita gente que bateu o pé do ministério, bateu o pé da igreja, porque está distraído com as coisas desse mundo. E o diabo, com muita sutileza, vai enchendo a nossa agenda, vai enchendo a nossa cabeça de coisas desse mundo, para que a gente possa se desligar das coisas do Senhor. E tem muita gente que não se apercebe. E tem muita gente que diz, mas é isso mesmo, a gente tem mais é que aproveitar a vida. E tem muita gente que abre mão da obra do Senhor, que abre mão da igreja, que abre mão da sua ação ministerial em função de coisas desse mundo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, olha, cuidado, que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível
de distrações, diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos dividir a nossa atenção. Se a gente gosta tanto daquela expressão de Jesus, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas o reino de Deus tem estado não em segundo plano na vida de algumas pessoas, mas o reino de Deus tem estado assim, num plano muito longe da prioridade. Não é uma questão de estar em segundo plano, é estar num plano secundário. Se sobrar tempo, se tiver sol, se tiver legal, se não tiver nada para fazer, eu vou na igreja. Não pode ser assim. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. E nós precisamos evitar as distrações que de alguma maneira têm nos impedido de fazer a obra que Deus tem colocado em nossas mãos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, estamos vivendo um momento muito difícil porque existem muitas distrações que estão ocupando o coração e a mente do Teu povo. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que caiam as escamas dos nossos olhos. Que, ó Deus, haja um avivamento espiritual. Que o Teu Espírito Santo venha tocar no coração do Teu povo, para que, ó Deus, entendamos que as coisas do reino precisam ocupar o primeiro lugar. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que as expressões da Tua palavra venham chamar a nossa atenção nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?